Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula do Educa Recife para as turminhas maravilhindas do 6º ano. Então hoje nós vamos trabalhar uma temática especial, porque esta semana nós estaremos, na realidade, primeiro dia da semana que vem, que é o domingo. Para quem não sabe, né, a semana começa no domingo. Então hoje nós estamos no penúltimo dia da semana, sexta-feira, sextou, mas como eu digo, não é porque sextou que o 6º ano sextará agora. Vai primeiro assistir a aula de História, hoje uma aula mais ligada à história do Recife, história do Recife, onde nós vamos trabalhar uma temática bem interessante. Então nós vamos começar a nossa aula de hoje, deixando essa pergunta para vocês pensarem, enquanto a gente faz aquilo que a gente sempre costuma fazer, que é apresentar a equipe maravilhosa que nos acompanha. Então, olha, o que é que você sabe sobre o Dia da Consciência Negra? Você já deve ter ouvido falar desse dia, né? Mas enquanto você pensa aí na sua casa ou na escola, se você estiver assistindo a aula através das TVs, né, da sua escola. Então a gente começa aqui dizendo, né, que a gente, como parafraseando nossa querida professora Vanessa, que inclusive está comigo aqui, daqui a pouco ela fala com vocês, nós sempre andamos muito bem acompanhados e acompanhadas. Então aqui do lado temos Jéssica, nossa intérprete de Libras. Jéssica, junto com toda a equipe de intérprete de Libras, nos ajuda para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas. Lá na produção a gente tem Isadora, Vanessa e o meu xará Juninho. Então, ó, a equipe maravilhosa estão lá também. É isso aí, ó. Tamo junto. E como eu já disse, está aqui comigo a querida professora Vanessa. E aí, professora, tudo bom? Tudo bom, professor Luciano. Olá, meu 6º ano, chegando por aqui. Já dei meu bom dia aqui no chat. Aguardo a participação de vocês. Hoje, com uma temática aqui, né, nessa aula de história maravilhosa, um tema muito importante, né, para a gente refletir. E como a gente sempre diz, né, que a gente está sempre em conjunto, em equipe, né? No coletivo, a gente fortalece, inclusive, o nosso conhecimento. Então, vamos juntos, chega junto aqui, interage no chat, que a gente vai adorar a participação de vocês, tá bom? Então, vamos embora, professor Luciano, e bons estudos, meu povo do 6º ano. É isso aí. Então, Sabino já está por aí? Sabino ainda não deu o bom dia dele, não. Deu bom dia não, né? Sabino é o nosso fiel companheiro das manhãs. Já, Sabino, aí, ó, nosso fiel companheiro das manhãs do 6º ano. Então, ó, Sabino, já que tá aí, ó, presta atenção nesse vídeo aqui, ó, que a gente vai começar assistindo um pequeno vídeo. É um vídeo que não tem áudio, tem apenas um som, né, da música de fundo, mas ele tem algumas legendas, né? E eu quero que você, Sabino, e vocês que estão também acompanhando a aula, prestem atenção, ok? Vamos lá. Juninho, produção, dá o play, por favor. Isso aí.
gente viu aí um pequeno vídeo, uma pequena animação, né, sobre a história de Zumbi dos Palmares. Então, fica aí com o registro, né, da história de Zumbi na mente, que a gente vai explicar qual é a importância de Zumbi para o Dia da Consciência Negra. E como a gente falou, hoje em nossa aula, nós vamos estudar o Dia da Consciência Negra e a sua importância para pensar na sociedade. E mais uma vez a gente vai contar aqui com a participação na nossa aula do Fofozinho. O Fofozinho, que é esse bonequinho que a gente coloca vez ou outra nos slides em homenagem ao nosso querido colega, o professor Henrique, né? Que carinhosamente a gente o chamava de Fofó. Então, o Fofozinho, né, professora? Ele aparece vez ou outra para alegrar também aí as nossas projeções. Ele já está aqui, ó, estou pronto. Então, vamos lá, professora Vanessa, vamos lá, Fofozinho, vamos aprender, né? Então, veja, o Dia da Consciência Negra é o dia 20 de novembro, no caso nosso, domingo próximo, né? Nós vamos comemorar o Dia da Consciência Negra, e ele representa um marco das lutas, né, contra a discriminação racial e as diversas formas de desigualdade que recaem sobre a população negra. Vamos lembrar, né, a gente teve aí mais de 350 anos de escravidão aqui no Brasil, e as consequências, né, de tanto período, né, com a população negra escravizada, elas permanecem até hoje na questão do racismo, né, na questão do preconceito, na questão da desigualdade, né, social que enfrenta essa parcela da população que é tratada, né, dentro das políticas públicas muitas vezes como minoria, mas em termos inversamente proporcional, essa dita minoria, né, minoria porque é minoria, né, de direitos, né, minoria de privilégios, essa minoria é maioria da população, né? 54% da população brasileira, se constituindo aí como uma população de pretos e pardos, né? Então, nesse sentido, é uma maioria da população que ainda tem a castração ali da maioria, né, dos seus direitos, né? E nesse sentido, né, o Dia da Consciência Negra vem para trazer exatamente esse chamamento aí, fazer esse chamamento, né, para a importância, né, de políticas mais igualitárias, né, políticas sociais, políticas igualitárias e políticas de equidade, né, são termos diferentes, né, igualdade de oportunidade e equidade de direitos, né, então como nesse uma sentido, forma de reparação, exatamente, né? a gente vai tocar nessa questão também, né, que a gente vai tratar da forma como o racismo, né, como as desigualdades se manifestam, né? Então esse é um debate fundamental e deve ser feito todos os dias, né? Existe uma autora negra, né, que trabalha muito essa questão da temática étnico-racial, que é a Djamila Ribeiro, isso, Ferreira, Djamila Ribeiro. E ela diz que no Brasil não é necessário apenas você ser contra o racismo, né? Na realidade você tem que ter antirracista, né? Então você tem que trabalhar, só ser contrário, né, às práticas racistas, você tem que ser antirracista. Então no seu dia a dia você tem que tomar essa luta contra o racismo como uma questão pessoal, uma questão de toda a sociedade, não apenas dos grupos, né, aí ligados, né, à população afrodescendente, ok? Então veja, o movimento negro ele tem um papel muito importante nessa questão da luta aí, né, pela consciência negra, né? Então é um movimento, né, muito importante. O movimento negro, eu gosto de dizer que o movimento negro ele surgiu já com a luta dos escravos, né? Na realidade, das pessoas escravizadas. Ninguém nasce com status social de escravo, certo? Quando isso acontece com alguém é porque aquela pessoa foi colocada na situação de escravidão. A gente nasce menino, menina, a gente nasce branco, indígena, preto,
mas a gente não nasce, né, já com o status de uma profissão ou de uma condição, né, como a de escravo. Então, nesse sentido, a gente tem o quê? A gente tem que lutar contra essas práticas, né, de racismo, né? E o racismo, ele faz parte da sociedade brasileira, infelizmente, porque devido a várias questões, né, que a gente já colocou aqui, principalmente pelo grande passado de escravidão da nossa sociedade, né, das pessoas negras, né? Então, a gente tem isso ainda no nosso dia a dia. E de um tempo para cá, a gente tem visto isso de forma mais presente, né? Pessoas se negando a serem atendidas num caixa de supermercado, porque o caixa é um homem ou uma mulher negro ou negra. Pessoas se negando a serem atendidas no hospital, porque o enfermeiro ou a enfermeira são pessoas negras. E assim, pessoas, até casos onde uma pessoa ela utiliza um aplicativo de entrega, né, de comida, e quando o entregador traz a comida, a pessoa não quer receber aquilo ali porque o entregador era uma pessoa negra. Então são casos que a gente vê assim e tem visto, infelizmente, com mais frequência, né, de um tempo para cá, na nossa sociedade, o que mostra que a nossa sociedade brasileira, infelizmente, ainda não superou essa chaga, né, esse problema tão grave que é o racismo. Mas veja, então o movimento negro ele tem um papel muito importante, né, nessa questão, porque é o movimento social, né, que vai trazer essa temática à discussão, que vai produzir material de conscientização e que vai para o embate quando é necessário também para combater, né, essas práticas, né, racistas. Então, além da discriminação racial, do racismo, a gente ainda denuncia, né, outras questões, né, que a população negra enfrenta, como, por exemplo, a desigualdade econômica. Existem estatísticas, né, professora Vanessa, que mostram que pessoas negras elas têm uma defasagem salarial em relação a pessoas brancas em torno de 25 a 28%. E se essa pessoa negra em questão for mulher, o problema ainda é maior, porque existe ainda, somada a essa questão, a desigualdade de gênero, né? Então, nesse sentido, é importante, né, a gente estar trabalhando essas questões. Para vocês terem uma noção, há um tempo atrás, eu fazendo uma pesquisa, né, para preparar material de aula nesse sentido, eu descobri que o racismo, né, que a gente chama de racismo estrutural, ou seja, aquelas práticas racistas que permeiam estruturas da sociedade e que fazem, por exemplo, a título de exemplo, que um determinado grupo, né, de policiais, e com isso entendo, não estamos aqui desqualificando, descaracterizando o trabalho da polícia militar, que é um trabalho muito importante para a garantia da segurança na nossa sociedade. Mas a gente observar abordagens do tipo, a polícia, uma viatura para em frente a uma parada de ônibus e na hora de dar, né, a fazer a abordagem, né, que a gente conhece popularmente, né, como baculejo, né? Na hora do baculejo, se faz a abordagem primeiro nos rapazes, né, nas moças, né, pretos e pretas, do que nos brancos, né? Isso é uma forma de racismo que a gente chama de estrutural, porque é uma forma de conduta racista que é criada ou perpetuada por instituições. Detalhe, mais uma vez dizendo, não estamos aqui declarando, né, que a Polícia Militar é uma instituição que trabalha com essa dinâmica do racismo de forma intencional. Mas é porque por todo um conjunto, né, de história mesmo da nossa sociedade, né, de práticas da nossa sociedade, práticas racistas ao longo do tempo, o negro, a negra, eles foram vistos, né, ou ainda são vistos como ameaça. Então, quando na realidade são apenas pessoas que têm um pouco mais de melanina na pele do que eu e do que a professora Vanessa, não é verdade, professora? Inclusive, professor Luciano, nos faz pensar, né, quando a gente está trabalhando, tratando sobre essa questão do racismo estrutural, a questão mesmo, se a gente for pensar, né, se a nossa população, maior parte dela é de pretos e pretas, né, de pessoas negras,
E onde é que estão essas pessoas na representatividade, por exemplo, da política, em lugares de liderança, né? Exatamente. Se a gente tem a maior população, né, dita negra, onde é que estão sendo representadas? Na política a gente não vê. Claro que houve avanços, né? Devido aí aos movimentos sociais, ao movimento negro, a gente conseguiu avançar. Mas ainda está longe do ideal, né? A gente ainda vê um déficit aí em relação a isso. Então, é uma coisa que nos faz pensar. E de onde vem isso? Vem justamente dessa estrutura racista, né? Aí, de uma questão histórica que, infelizmente, né, se houve aqui no Brasil essa cultura toda escravocrata. Exatamente, E nesse sentido, né, faz a gente pensar também em outras questões, porque além da desigualdade econômica, a gente tem também o que? A desigualdade de gênero, como eu falei. Se o homem negro, ele já é vítima de racismo, certo? A mulher negra, ela ainda é vítima não somente do racismo, mas da própria, né, violência, né, de gênero, né, da própria a questão do preconceito de gênero. Eu falei para vocês que existe, né, uma pesquisa que mostra, né, uma defasagem salarial aí. E o que eu queria ter dito antes também é que no momento que eu fazia a pesquisa, eu vi que o racismo no Brasil ele tem um custo econômico. Então, ao longo, né, de um ano, deixa-se de arrecadar algo em torno de 8 bilhões de reais, certo? Que são fruto aí da ausência desse capital, né, que a população negra perde em relação à população branca, né? Deixa de circular no país, gerando, né, consumo, gerando e por tabela impostos que seriam retornados aí para o governo para ser investido em políticas sociais. Então é um absurdo, né, você ter o país ele deixando, né, de arrecadar algo em torno de 8 bilhões em imposto, né, ou deixar de circular 8 bilhões, né, na nossa economia por uma simples e problemática questão que é o racismo. Então, nesse sentido, nessa defasagem salarial, né, que existe, né, isso são pesquisas que apontam, pesquisas sérias inclusive, né, que há quem questione, mas são pesquisas sérias que mostram que a população preta, né, ela tem uma defasagem, né, salarial em relação à população branca em uma mesma função. E quando essa pessoa em questão é uma mulher, ainda existe uma outra defasagem, né, porque também existe essa desigualdade de gênero. Mulheres ganhando menos salário do que um homem, às vezes, em uma mesma profissão. Quando a gente tem, por exemplo, cargos públicos, isso não acontece, porque quando a pessoa presta o concurso, né, e ela é aprovada, o salário ele é fixo ali, não se discrimina ali um salário. Se o aprovado for homem, ele vai ganhar isso, se o aprovado for mulher, ela vai ganhar isso. Não, não tem, até porque isso é ilegal, certo? Mas nas instituições, né, privadas, às vezes acontece isso, né, e essas pesquisas elas mostram essa questão dessa desigualdade, né? Diga lá, professora. A gente pode até falar sobre racismo patriarcal, né? Também. Onde se preferiu se manter, né, a regra ali da escravidão, onde o homem branco sempre é o privilegiado. Né? Exatamente. E assim, né, é uma questão interessante, né? Por exemplo, a gente está falando aqui sobre o Dia da Consciência Negra. Mas tanto eu como a professora Vanessa, a gente não tem tanta melanina na pele, né? Então, existe uma questão que o movimento negro ele traz, que é a questão do lugar de fala, certo? Então, até para a gente ter uma ideia, né? Pronto, mês de novembro, mês onde a gente tem o Dia da Consciência Negra, as escolas costumam levar, né, palestrantes, né, para falar, né, sobre essa luta do povo negro, né, para os alunos e alunas. Mas muitas vezes, né, não se tem nem a atenção de convidar uma pessoa negra. Se convida às vezes um branco, uma branca, né, para falar. Não estou dizendo que a gente, enquanto branca, a gente não possa. Vamos lembrar a fala da Djamila, né? A gente necessita desenvolver um pensamento antirracista.
E ser antirracista não é uma questão, uma função única e exclusivamente da população negra, mas é da população brasileira enquanto todo, né, envolvendo brancos, brancas, pretos, pretas, indígenas e orientais, o habitante no Brasil tem que se preocupar com essa questão. E então, outra questão, o acesso à educação e emprego e o acesso à saúde e moradia. Vamos lembrar uma questão. Após a libertação dos escravos, né, em 1888, entendam uma dinâmica. No dia 12 de maio de 1888, toda a população preta no Brasil era considerada mercadoria, porque eles eram posse dos seus senhores, né? Então, no dia 13, quando foi promulgada a lei, assinada a lei áurea, né? E aquele pessoal ganhou a alforria, um povo, um grupo, né? Uma população que em um dia era considerada mercadoria, no outro dia amanheceu como cidadã, certo? Por força de uma lei. Porém, enfrentou ali a resistência, né, dos senhores, né, de escravos, porque eles alegavam estarem ali e ficar no prejuízo, né? Porque agora, se ele quisesse o trabalho, né, daquele agora homem e mulher libertos, ele teria que pagar um salário. Então, muitos se recusavam a pagar pelo trabalho de um preto, de uma preta. Então, essa população foi jogada à margem da sociedade. Então, começaram a formar comunidades, cortiços, né? E esses cortiços, né, em um momento da nossa história, evoluíram, né, para o que hoje a gente conhece como as favelas, né, que a gente nem usa mais o termo favela em determinada situação, a gente fala das comunidades, né? Então, nesse sentido, entendam, essa população ficou excluída. E de 1888 para cá, ela vem tendo aí as consequências dessa exclusão, que é o quê? A falta de acesso à educação, certo? A falta de acesso a emprego, aí a questão do acesso à saúde, à moradia, tudo isso comprometido. A renda, né, como a gente já falou aqui, a desigualdade econômica. Então, tudo isso são problemas, né, que o movimento negro ele traz para a discussão, para que a gente possa se conscientizar e trabalhar no intuito, né, de forçar aí os governantes, né, a desenvolverem políticas públicas de inclusão dessa população. Não somente inclusão no acesso a tudo isso aqui, né, a educação, emprego, saúde, moradia, melhores salários, não, mas a questão, né, do acesso a direitos, né, porque embora a gente tenha, né, na nossa Constituição, né, que todos os brasileiros e brasileiras são iguais em direitos, né, deveres, né, então a gente tenha tudo isso na nossa Constituição, e a nossa Constituição, inclusive, seja a segunda maior Constituição do mundo, em termos, né, de direitos que são lá prescritos, né, perdendo apenas para a Constituição da Índia. Então, nesse sentido, é uma Constituição que recebeu o nome de Constituição Cidadã, né, porque foi a Constituição aprovada logo após o fim da ditadura militar no Brasil, mas isso ainda não se efetivou na prática, né, e a população negra sofre com isso. Para a gente finalizar nossa aula, eu falei para vocês, né, que o vídeo lá do zumbi ele era importante. Por quê? Porque em alusão à data, né, a suposta data de falecimento de Zumbi dos Palmares, 20 de novembro de 1695, se eu não estiver equivocado. Mas na dúvida, depois, quando essa aula for para o YouTube, que ela vai, você retorna no começo e assiste de novo o videozinho. Mas veja, é alusão ao dia da morte de Zumbi. E Zumbi, ele foi um guerreiro, né? Quilombola tão importante, né, que criou a ideia de que Zumbi ele era imortal. Não tanto, né, como a gente viu no vídeo, quando ele foi emboscado e assassinado.
eles o decapitaram e expuseram a sua cabeça, né, no centro do Recife, para acabar com o mito da imortalidade de Zumbi. Zumbi, ele se estabeleceu no Quilombo de Palmares, na Serra da Barriga, que fica hoje num local que antes pertencia à capitania de Pernambuco, mas hoje pertence ao município de União dos Palmares, no estado de Alagoas. Então, é em homenagem a Zumbi, em homenagem à luta, né, desse guerreiro, né, quilombola, que a gente tem aí a data de 20 de novembro, né? Para fazer... 1695. 695, a cabeça está funcionando ainda. É porque, professor de história tem que memorizar datas. Não, não tem isso, né? A gente se preocupa hoje muito mais com a questão da explicação dos fatos do que uma simples memorização de data. É importante? Para você ampliar aí o seu conhecimento de datas, né? Até a questão cronológica, organizar na cabeça. Mas isso não é o principal quando a gente trabalha a história. O principal para a gente, quando a gente trabalha história, é, por exemplo, entender que a luta de Zumbi, ela se viu, né, como um movimento, né, como se viu para dar início, estopim a um movimento bem maior, que se reflete até os dias de hoje, que é essa luta, né, contra o racismo, contra o preconceito, que enfrenta a população negra, infelizmente, ainda hoje, no nosso país. E a gente não pode deixar, né, de falar sobre uma personagem, a Dandara, que é a esposa do Zumbi, né, mencionada também no vídeo. Estou correndo porque o nosso tempo já esgotou, mas mencionada no vídeo, né, com a qual ele teve 3 filhos, né? E depois fica aí como dica, né, até para vocês pesquisarem mais sobre a vida da Dandara e sobre a história dos filhos de Zumbi, né? Zumbi teve 3 filhos. O que é que aconteceu com os filhos dele após a sua morte? Então, pesquisa aí junto com o seu professor, com a sua professora e entendam. É importante a gente desenvolver esse pensamento antirracista, porque o racismo não é, de jeito nenhum, uma coisa legal. Exatamente. É isso, gente. Valeu, Jéssica. Valeu, Vanessa. Valeu, pessoal. Nos faz até pensar aqui por a nossa historiografia, né? Por quem é contada, por quem é falada e escrita, Exatamente. né? Vamos dar aí a importância do protagonismo negro, né? Então, foi massa a aula. Um beijo, até o próximo momento de estudo. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Valeu, Sabino. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula.